Vamos abrir em 1 de Reis 17, 12. 1 de Reis 17, 12. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre uma área que tem de ser entendida de uma vez por todas, que Deus, qual a vontade de Deus e como é que Deus abençoa. Eu sei que é muito estranho, mas se nós compararmos realmente com como é que os agricultores funcionam, você vai ver que não é nada estranho. Um agricultor, para poder colher, tem que semear. Da mesma forma, Deus funciona da mesma forma a nível financeiro para nos poder abençoar. E vejam o que é que aconteceu. Elias agarrou e disse que não iria chover mais sobre a terra por causa de algumas coisas que o povo de Israel tinha feito de errado e que o rei, principalmente, estava a fazer de errado. O que é que aconteceu? Não começou a não chover sobre a terra. Ele foi levado ao ribeiro de Quirite, onde foi sustentado por corvos, e depois Deus disse: vai a Sarepta, que eu te lá tenho uma mulher que te vai sustentar, uma mulher viúva que te vai sustentar. E ele foi. E quando chegou ao pé dela, pediu-lhe um pouco de água, ela deu-lhe um pouco de água e depois pediu-lhe um pouco de comida. E agora aqui vamos ver a resposta dela. 1 de Reis 17, 12. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, versículo 13, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. E depois, versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos. Alguns poderiam dizer, mas porquê que ele não fez primeiro para ela e depois ele comeria? Porque assim não estaria a semear. É um ato de fé semear. E ela fazendo isso, fez um ato de fé, um ato de confiança em Deus. Um ato de confiança no homem de Deus que tinha acabado de falar. E fez primeiro para ele e deu para ele. E nunca faltou. Nunca faltou. Cada vez que nós semeamos é um ato de fé. Um ato de confiança em Deus. E não foi em qualquer pessoa, foi no homem de Deus. Por isso é que nós dizemos, entenda uma coisa, quando nós dizemos para semear, falamos em finanças, na área financeira, não é para a igreja enriquecer, é para a igreja ter os fundos necessários. Ora, é assim que vêm os fundos necessários para a igreja se mover e fazer tudo o que tem a fazer, segundo a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa, era para você e eu sermos abençoados. Cada vez que o homem e a mulher de Deus semeia, traz bênção para. Mas tem que continuar a ter cuidado com o que fala. Nós vamos semear, mas antes de semear, eu quero-vos, na continuação do contexto, do que aconteceu, vamos ver o que aconteceu com esta mulher. E foi ela, e no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falara por um ministério de Elias. Depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fogo ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho?
Eu quero ser muito sincero. Quem matou o filho desta mulher foi ela própria. Você está a dizer, mas não, até ela ficou doente. Ela matou com as suas palavras. Querem ver? Vamos andar um pouco para trás. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, no versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos para que comamos, e vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. É ela que matou o filho. As circunstâncias que você está a passar por causa da sua boca. Mas é um desabafo. Eu não estou a dizer o contrário. Desabafos custam dinheiro. Desabafos custam vidas. O que é que aconteceu? Elias agarrou nela, orou a Deus, orou pelo menino. E o menino ficou curado, reviveu, ressuscitou. E ele a entregou à mãe. Mas você entende? Você entende que perante as circunstâncias piores da nossa vida, nós não podemos falar negativo. Nós não podemos falar aquilo que estamos a pensar. Não podemos falar e sair da nossa boca aquilo que nós estamos a ver de errado. Não podemos falar. Esta mulher tinha acabado de matar o seu próprio filho. Duas palavras. E depois ela estava a culpar a Deus. E estava a culpar o homem de Deus. E isto é o que toda a gente faz. Toda a gente culpa a Deus pelas coisas que lhe estão a acontecer. Toda a gente culpa os outros pelas coisas que lhes estão a acontecer, quando elas próprias foram os causadoras das coisas que aconteceram nas suas vidas. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos semear neste ministério. Vamos crescer financeiramente, abençoando este ministério. No nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos virar as nossas mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino, crer em Ti, confiar em Ti. E sabemos que nunca vamos ter falta. Tu és por nós. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Gênesis 1. Gênesis 1. E em Gênesis 1. Gênesis 1. Princípio. Gênesis quer dizer o começo de todas as coisas. O princípio. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Eu quero que você entenda uma coisa. Cada vez
O título da mensagem é Do Caos à Luz. Eu que me tenho apercebido de todos estes anos de andar com Deus, é que Deus, as coisas que mais gosta de fazer, é quando as coisas estão numa ponto tal em que não há retorno, não há hipótese alguma do homem conseguir resolver a situação. É onde Deus gosta de operar. Aí, realmente, nós vemos o poder de Deus. Aí nós vemos que realmente o que era impossível para os homens é possível para Deus. Eu tenho reparado que é aí que Deus gosta de operar. Eu estou-me a rir por algumas coisas que eu falei há uns tempos atrás e dizia para você pedir coisas grandes, coisas impossíveis. Eu estava-lhe a dizer assim, confiem em Deus para além do que é possível, humanamente possível, porque o que eu estava a dizer é confie em Deus, que só Ele pode fazer aquilo que você não tem hipótese de conseguir lá chegar. Você fazendo assim está a dizer, não há hipótese de eu conseguir, mas tu podes, Senhor. E era isso que eu estava a dizer, por isso é que eu me estava a rir, porque Deus me estava a fazer lembrar isso. Do caos, de onde era impossível, Deus tornou luz. E Ele fez isso sobre todo o planeta Terra. Inclusive, Ele diz que a luz era uma boa luz. Realmente, nós temos um sol impressionante. O sol que nos dá a luz é impressionante. Ainda agora continua o sol a ser estudado e continuam a achar que é impressionante. Eu quero que vos dizer uma coisa. Quando nós começamos a andar com Deus, tudo muda. Ao princípio, por causa das nossas dúvidas e de nós não estarmos habituados a andar com Deus, andamos com passinhos pequenos e com receio e isto vai funcionar. Muitas das vezes falando palavras que não devemos, exatamente como aquela viúva de Sarepta, em que falou o que não devia e trazendo problemas para a nossa própria vida por causa daquilo que falamos. Mas à medida que andamos com Deus, nossa linguagem vai mudando. Nossa confiança em Deus vai sendo fortificada. E então Ele começa a fazer coisas que para nós era completamente impossível, mas que para Ele tudo é possível. Eu quero que você entenda uma coisa. A maneira de Deus operar é maravilhosa. Acredita em mim, pelo menos pela minha experiência própria, Ele nunca vai solucionar o seu caso da maneira que você pensa. Nunca. Eu já tenho visto isso na minha vida centenas de vezes acontecer. Você pensa que é assim, que é desta forma, que é daquela forma. Pois. Nunca é da maneira que você pensa. Pelo menos comigo não tem sido. Consiga acontecer de outra forma, olha, ainda bem para si. Então, como você pensa, é como as coisas vão acontecer. Mas eu, na minha vida, não tem acontecido. Eu peço a Deus, confio em Deus, Ele faz acontecer. Eu lembro-me de uma vez eu agarrei e sei lá quantas vezes eu pensei, não, Deus pode resolver desta forma, daquela forma, algumas 10 formas diferentes. Pois Ele mostrou uma maneira completamente diferente de todas as 10 que eu tinha pensado. Ele é Deus, Ele é que é Deus. Ele sabe operar, Ele sabe fazer. Ele sabe tirar do caos e colocar a luz. Eu quero vos levar a mostrar o verdadeiro caos. Eu quero vos mostrar numa passagem bíblica um caos mesmo muito complicado. Segunda de Reis 6:24. Segunda de Reis 6:24.
Agora, infelizmente, ainda vemos guerras, infelizmente. Mas nesta altura era muito usual haver guerras. Porque reis pensavam que era a forma de conseguirem de isto e aquilo, e então faziam guerras uns aos outros. E não foi por acaso que o rei da Síria fez guerra a Israel. E em 2 de Reis 6:24 diz: E sucedeu que depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria. Eis que os acercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Eles estavam a vender esterco, porcaria. Estavam a vender a cabeça de um burro, porque a fome era tanta. Eu não vos vou ler, mas a fome era tão grave, tão grave. Eu não vos vou ler o que está escrito, eu vou-vos só contar o que é que aconteceu. Uma mulher passava, viu o rei e começou a queixar-se ao rei, ao longe, e a contar o que é que lhe tinha acontecido. Então as duas mulheres tinham tido filhos. E uma disse para a outra: Olha, matemos o teu filho e comamos, e no dia a seguir vamos matar o meu e comamos. E então assim fizeram. Fizeram canibalismo para poderem sobreviver. E comeram o próprio filho. Só que no dia a seguir a outra não quis matar o filho. E ela queixava-se perante Deus que a outra não quis matar o próprio filho para que ela pudesse comer. Você está a dizer, mas isso é chegar ao mais alto de tudo. Nestas vidas, nós passamos por circunstâncias às vezes impressionantes. À medida que eu vou andando com Deus, eu tenho reparado uma coisa. E eu digo, como é possível as pessoas sobreviverem? Eu que tenho Deus, eu dependo dele para tudo. Mesmo para tudo. Acreditem em mim, para tudo. Cada vez que há uma circunstância, a primeira coisa que eu penso é, Deus, como é que vais resolver isto? Como é que me vais safar desta? E eu penso às vezes, as pessoas que não têm Deus, como é que fazem? Eu tenho sido abençoado na minha própria vida e na minha família através de Deus que tem abençoado e liberto. Mas aqueles que não têm Deus, como é que fazem? E às vezes ouço uma circunstância qualquer e eu começava logo a pensar, bem, Deus iria resolver assim, ou iria assim, iria fazer assim. E depois eu lembro-me, mas estas pessoas não têm Deus. Nós estamos em 2020. Estamos em 8/5/2022. Desculpem, 2022. Já estavam a olhar para mim, já me queriam bater, mas não, eu estou aqui. 8/5, portanto 8 de maio de 2022. Atualmente, na Europa está a acontecer uma guerra. Eu orei ao Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus? Aqueles que são meus, eu os protejo. Nesse país, há sítios onde a guerra nunca chegou. E houve outros sítios onde foram completamente dizimados, completamente destruídos. Eu não sou Deus. E muitas das coisas que eu vejo Deus fazer e vejo Deus acontecer. Mas eu creio nele. Muito. Eu creio mesmo. Agora, estávamos numa circunstância igual. Um cerco.
em que as coisas estavam horríveis. O rei se revoltou, mandou chamar o homem de Deus e disse: mas como é que é possível isto estar a acontecer? O homem de Deus, sem medo, apareceu perante ele, e agora vamos ver em 2 de Reis 7, 1. 2 de Reis 7, 1. Eu com esta passagem eu quero-vos mostrar o poder que Deus pode fazer. Como é que Ele pode resolver. Deus resolveu guerras e é impressionante. Muitas das vezes não é da forma que nós pensamos. 2 de Reis 7, 1. E é o quê? Houve uma das vezes, por causa de um exército que estava a atacar Israel, Deus mandou um anjo, e esse anjo destruiu esse exército todo. Houve outras vezes que Deus agarrou e mandou só 300 homens de Israel, para rodear onde estavam aqueles que os iam atacar. Esses 300 homens apenas fizeram barulho. E eles que estavam lá embaixo, o exército, mataram-se uns aos outros. Depois, sim, no fim, os homens de Israel perseguiram e mataram os que sobraram. Eu quero que você entenda que Deus não opera da mesma forma, da forma que nós pensamos. E eu quero-vos mostrar aqui o que é que aconteceu. Foram chamar Eliseu. Enquanto chamaram Eliseu, então Eliseu aparece perante o rei. Então Eliseu disse: ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele estava a dizer o que agora havia fome extrema e que as coisas tinham encarecido e ficado muito caras, agora iria ficar tudo muito barato, porque iria haver muita fartura. Mas houve alguém que duvidou. Porém, um capitão em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Eu quero que você entenda, há muita coisa neste versículo. Elias declara a bênção. Elias declara a bênção. Como homem de Deus declara a bênção. E houve alguém que duvidou da bênção. E esse alguém que duvidou da bênção, por estar num cargo muito elevado, dentro do reino, ele olhou para ele e disse: tu vais ver, tu não vais comer. Eu quero que você tome atenção. Cada vez que você duvida do poder de Deus, você traz problemas para a sua vida. Uma das coisas que você deve fazer cada vez que isso aconteça, porque você tem que saber, eu tenho Deus. Ouça, todos aqueles que aceitaram Jesus têm Deus. E muitos lá fora dizem que têm Deus. Agora, mas acreditam em Deus. Agora, acreditar em Deus e ter Deus é uma coisa completamente diferente. Porque ter Deus toda a gente vai dizer que tem. Agora, acreditar que Ele vai fazer isto é acreditar não duvidando, não declarando, não falando palavras negativas, mas acreditando que Deus vai fazer. Portanto, falando palavras positivas e declarando que está, por exemplo, no caso de uma doença que já está curada, em nome de Jesus. E se você, dentro de si, não consegue fazer isso, você tem que ser honesto consigo próprio. Você tem que chegar a Deus. Você e Deus, mais ninguém. Você e Deus tem que lhe dizer: Senhor, perdoa a minha falta de fé, perdoa a minha iniquidade. Exatamente como o pai do menino agarrou
Porque Jesus virou-se para ele e disse: se tu tiveres fé, tudo é possível ao crer. E ele disse: perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha falta de fé. E o menino foi curado. Mas eu quero que você entenda, honestidade perante Deus, não estamos a falar para homens. Estamos a falar de Deus. Você ser honesto perante Deus é uma virtude tremenda, é uma qualidade tremenda. Em você reconhece o seu erro, reconhece que você não é capaz, reconhece a sua pequenez, a sua e minha. E então Deus se move por causa do seu reconhecimento, por causa do seu pedido de ajuda. Este capitão não fez isso. Este capitão julgava-se o maior. Este capitão declarou como é que isso iria acontecer, como é que isso pode acontecer. E Elias olhou para ele e disse: vais ver, mas não vais comer. Então o que é que aconteceu depois disto? Depois disto, leprosos que estavam dentro de Samaria agarraram-me e disseram: estamos aqui a morrer à fome. Mais vale irmos para lá, para onde está o exército inimigo, e a ver se comemos alguma coisa. Mas se não for, já vamos morrer. Portanto, vamos lá e vamos comer. Só que quando chegaram ao acampamento dos sírios, não viam ninguém. Estava lá comida, estava lá bens, estava lá tudo com fartura, mas não estava lá ninguém. Eles comeram, mas acharam aquilo muito estranho. Então o que é que tinha acontecido? No versículo 6, vamos andar um pouco mais para baixo. É só andar um pouco mais para baixo. 2 de Reis 7, 6. Não é preciso abrir, é só andar um pouco mais para baixo. 2 de Reis 6. Perdão, 2 de Reis 7, 6. Agora está aqui a justificação. O que é que Deus fez? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, portanto onde estavam acampados, nos sírios, ruídos de carro e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós, para que se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Vocês ouviram? Deus voltou a fazer uma libertação de uma forma completamente diferente. Desta vez, fez passar um ruído de tal forma que eles pensavam que vinha um grande exército contra eles, e então eles fugiram para não serem mortos. E deixaram lá tudo. Ora, todo o exército tem que ter comida para o seu exército, tem que ter armas, tem que ter... aqueles que são comandantes vêm com os seus bens, vêm com ouro, vêm com tudo com eles, para mostrar o seu poder. Eles deixaram lá tudo. Porque Deus fez ouvir como se houvesse um grande exército levantando contra eles. Estes leprosos vieram para a cidade e contaram. E então o rei mandou pessoas para ver se era verdade. E quando voltaram, disseram que é verdade. O povo todo se juntou e saiu a correr para lá. Agora vamos andar um pouco mais para baixo ainda. No versículo 16. Um pouco mais para baixo só. No versículo 16. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, exatamente como Eliseu tinha dito, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Porque eles não tinham, estavam cercados, mas os sírios tinham. E então eles ficaram com abundância.
E puseram o rei à porta o capitão cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aquele que duvidou morreu. Aquele que diz, poderá Deus fazer isso? E Eliseu olhou para ele e disse, verás, mas não comerás. Ele morreu. Você percebe que algumas áreas da nossa vida morrem porque nós duvidamos? Algumas coisas da nossa vida não estão a funcionar porque nós duvidamos. Eu sei que não é um processo fácil. Sei e reconheço completamente. Não é um processo fácil. Não é um processo que acontece, nós estalamos os dedos e pronto, eu creio. Não. É de haver um relacionamento. Mas eu lhe vou dizer uma coisa. Se você não tiver esse relacionamento com Deus, se você não buscar a Deus, Deus não vai fortalecer a si para conseguir ter fé para as coisas que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou-lhe ser muito sincero. Se você quer alterar alguma coisa da sua vida, começa por dar primazia a Deus. O que é dar primazia a Deus? Mudar a sua forma de viver. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Muito simples, começa a orar todos os dias. Bastante tempo. O tempo que você conseguir. Feche tudo, feche-se no quarto, desligue tudo à sua volta, televisão, telemóveis, desligue tudo e busca Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu te ouvi falar. Eu te quero na minha vida. Ajuda-me a confiar mais em ti. Faça isso todos os dias. Deus vai ver que você realmente o quer. Realmente quer fazer diferença na sua vida. Então, coisas vão começar a acontecer. Agora, se você agarrar e achar que é mais importante o telemóvel, é mais importante a televisão, é mais importante o que as outras pessoas dizem, você não vai conseguir subsistir, não vai conseguir vencer aquilo que está a acontecer na sua vida. Se você me der a desculpa, mas eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. O tempo que você dedica a certas coisas que gosta de fazer, deixe-te fazer. Então, mas como é que eu me divirto? Você não está a perceber. É a sua vida que está em causa. Não é a vida dos outros, é a sua. A sua vida que está em causa. E você, de uma vez por todas, tem que decidir, ou quer Deus ou não quer. Ou quer a diferença ou não quer. Porque toda a gente quer os milagres, mas quer os milagres, sabe como? Exatamente como muita gente vai à bruxa. Quer chegar lá, eu quero que isto aconteça, paga e pronto. E acabou. Só que a bruxa não faz nada. E nem acontece nada. E o que acontece, vai acontecer de mal. O seu Deus requer atenção da sua parte. Para que Ele dê atenção a si. Por isso é que Ele diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós, diz Deus. Se você quer ver milagres na sua vida, quer ver a diferença, quem tem que mudar não é Deus, você. Você tem que agarrar e mudar a maneira de viver. Mudar como? Dedicar mais tempo a Deus. Dedicar mais tempo a ler a Bíblia. Dedicar mais tempo a Ele. Deixar de fora tudo o que acontece. Ouça, eu grande parte das vezes eu também não tenho tempo, é impossível. Mas pronto, mas não vejo televisão. Eu há alturas
Eu lembro-me que a minha esposa já disse, pá, não consegues ver nada agora. E eu disse, não, porque me afeta. Porque me afeta. Porque eu não gosto de ser afetado por aquilo que acontece de mal. Eu conheço o meu Deus, Ele faz coisas boas, Ele faz o bem, e eu quero declarar o bem. E cada vez que eu declaro o bem, as coisas de bem acontecem em nome de Jesus. Mas se eu começo a receber pessimismo, começo a receber de outras pessoas e daquilo que eu possa ver coisas negativas, eu começo a ficar negativo e vou entrar em choque com Deus. Porque eu não estou a ser positivo acreditando nele, mas estou em dúvida. Eu tenho que ter cuidado com o que ouço, quer de outras pessoas, quer da televisão, quer quando falo ao telemóvel, tudo. Você sabe que há pessoas que falam comigo. Há pessoas que falam comigo. Que elas falam e começam a contar, não é meus familiares, mas começam a contar coisas que lhes estão a acontecer. Quando eu desligo o telefone, se você me perguntar o que é que ele contou, ou o que é que essa pessoa me contou, eu digo que não me lembro. Porquê? Porque eu desligo completamente. Eu só quero reter o que é bom para a minha vida. Há um ditado em Portugal que se diz assim, entrou a 100, sai a 200. É exatamente, entra a 100, sai a 200. Para quê? Para que eu, homem de Deus, não seja prejudicado com tudo aquilo que os outros me contam. Você não pode dizer, mas isso não é justo. Para quem? Para mim é muito. Eu quero vencer. Não sei se você quer vencer ou não. Eu quero. E se quer vencer, se os outros querem vencer, então agarre-se. Precisar de ajuda, venha ter comigo. Nós oramos os dois. Mas você, a partir disso, depois de eu orar, você tem que mudar a sua maneira de falar. Você nunca mais vai dizer que tem este ou aquele problema. Você nunca mais vai queixar de forma alguma. Vai confiar completamente em Deus. Deus vai reparar que você mudou confiando nele. Deus opera um milagre. Assim. Como operou aqui. Não havia hipótese. Não havia hipótese. Estavam cercados. Estavam-se a comer uns aos outros. Estavam a comer porcarias para conseguir sobreviver. O homem de Deus declarou a bênção. A bênção aconteceu da forma mais impossível, mesmo perante a dúvida de outro. E aqueles que duvidaram morreram. Eu quero levar a uma situação que aconteceu com Jesus que é impressionante. Vamos abrir em Lucas 8:43. Lucas 8:43. Nesta altura, quando aconteceu isto a esta mulher, Jesus era muito conhecido na região. Ele já tinha feito muita cura, muita gente tinha sido curada pelas suas mãos, de tal forma que a sua fama propagava-se por todo Israel. Havia montes de gente que procuravam não é ele para ser curado, buscavam não é ele para ser curado. Mas havia uma mulher que o procurava também a ele. Mas que é relatado pela Bíblia o que é que lhe aconteceu. Em Lucas 8:43 fala uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos. Há 12 anos que esta mulher perdia sangue. O que é que acontece quando uma pessoa perde sangue? Fica anémica. A falta de sangue faz com que a mulher enfraqueça, a mulher ou homem enfraqueça.
Tem-se de descobrir de onde é que vem essa perca de sangue e tentar solucionar o mais depressa possível. Para que não... Mas esta mulher tinha 12 anos. 12 anos, não é 12 dias. Não é 12 minutos. Não é 12 semanas. É 12 anos a perder sangue. Agora veja, eu vou voltar a ler eu interrompi aqui, mas eu vou voltar a ler do início. Lucas 8:43. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e nenhum pudera ser curada. Nenhum médico a conseguiu curar. Quando me veio o título do caos à luz, o primeiro versículo que me lembrei foi deste. Porque, infelizmente, as pessoas recorrem a todas as coisas primeiro e depois, quando não há hipótese, então se lembram de Deus. Esta mulher, 12 anos, 12 anos com problema, gastou tudo o que tinha em médicos e nada houve solução para ela. Mas agora ouviu falar de Jesus. Versículo 44. Chegando-se por trás dele, tocou-lhe na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Logo. Mas sabe porquê? O porquê está no outro versículo, está em Mateus 9:20. Mateus 9:20. Mateus 9:20. Quer em Mateus, quer em Lucas, há a descrição desta mulher. Mas nesta descrição aparece a causa. O que é que ela foi curada? Ela diz que tinha perdido tudo com os médicos, mas aqui diz a razão porque é que ela foi curada. Mateus 9:20. E eis que uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, Jesus, tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo. Eu vou voltar a ler, peço desculpa. Mateus 9:20. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele quem? Jesus, tocou na orla do seu vestido, na ponta do seu vestido, porque dizia consigo: se somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Ela falava: ai, se eu tocar no seu vestido, eu vou ficar curada. Ela falava: ai, se eu tocar no seu vestido, eu sou curada. E ela ficou curada porque tocou no seu vestido. Quando ela, não, mas isso não funciona, não está a resultar comigo. E eu lhe vou dizer: nunca vai resultar. Ah, mas Deus é Deus, mas não é Deus para mim. É isso mesmo que você está a falar, é isso mesmo que você vai receber. Não, mas eu nunca vi isso acontecer aos outros, como é que vai acontecer a mim? Nunca vai receber você. Ah, mas Deus é bom. É, mas você está a lutar contra Ele. Você está falando coisas contrárias à vontade dEle. Você está falando coisas contrárias à sua vida. Falando contra si próprio. E contra si próprio, quando você fala, nem Deus pode fazer alguma coisa. Nem Deus a pode curar. Porquê? Você está a dizer que não é possível. Porque você está a dizer que não vai acontecer. Você não está a declarar a fé, você está a declarar a dúvida. Eu sei que isto é uma visão muito radical das coisas de Deus, mas eu acredito que é assim que funciona. Cada vez que você fala negativo, você vai receber o que é negativo, não vai receber o que é positivo. Cada vez que você fala mal da sua vida, da sua saúde, das suas coisas, você vai ser prejudicado. Não vai receber a benção. Ah, mas eu não acredito. Então pronto, aguente-se. Eu, como acredito, vou ser abençoado.
A Bíblia fala vezes sem conta. Vezes sem conta. Vezes sem conta. Fogo. Até no Velho Testamento fala sobre isso. Eu estava a falar do Velho Testamento, mas eu estava a pensar noutro versículo. Mas veja aqui, em 1 de Pedro 3, 3:10. Primeira de Pedro 3. Primeira de Pedro 3. Vamos começar no 9. O 9 é muito importante. Primeira de Pedro 3, 9. E diz aqui, não tornando mal por mal ou injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo o quê? Todas as coisas. Bem dizendo, sabendo para isto foste chamados para que alcanceis a bênção, porque estão a bem dizer. Agora veja o que é que o versículo 10 diz. Por qualquer que quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Deixe de falar mal. Refreio, você sabe o que é um freio? Freio é aquilo que se põe na boca dos cavalos. Sabe para quê? Para o fazer controlar-o. Cada vez que se puxam as rédeas, o freio na boca do cavalo faz com que puxe para trás e ele para. Refreie a sua língua do mal. Controla a sua língua do mal. Vou voltar a ler do princípio o versículo. Por qualquer que amar a sua vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga-a. Sabe porquê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal e falam mal. Entende? É das coisas que eu mais insisto na minha vida, enquanto pregador, é você o que fala. É das coisas que eu mais insisto. Pois acredita em mim, mesmo insistindo com tanta frequência, há pessoas que continuam a falar mal. E depois recebem do que falam. E depois queixam-se ainda. Eu não estou contra essas pessoas, pelo contrário, eu só quero bem. Mas nem Deus vai poder fazer nada. Você está-me a ouvir? Nem Deus vai poder fazer nada. Porque você está a falar da sua vida, você tem livre-arbítrio, tem poder de decisão sobre a sua vida. E se você continuar a falar o mal, nem Deus vai contra. Mas eu sei quem esfrega as mãos de contente. Mas não é Deus, é o diabo. Se você quer ver coisas boas na sua vida, fale o que é bom. Pá, por favor, não se queixe. Por favor, não se queixe. Aqueles que murmuram na Bíblia apareceram e morreram no deserto. Aqueles que murmuram, que se queixam disto, daquilo e daquilo outro, ainda hoje eu estava a dizer a um dos meus filhos, aconteceu, esquece. Esquece, larga, segue em frente, isso não interessa. Ah, mas eu gastei nisto, gastei naquilo, isso não interessa nada. Gastaste, foi embora, acabou. Agora interessa é para a frente, presente e futuro. E o presente e o futuro, o que é que se quer? Bênção. Lemos a bênção. Quer-se ajuda? Pai, ajuda-me. Ajuda-me o que eu devo decidir. Ajuda-me o que eu devo fazer. Mostra-me o que é que eu devo fazer. Mostra-me, Senhor. Epá, o que já passou tem uma vantagem tremenda nas nossas vidas. Já passou. Você já reparou? Eu cheguei a andar muito de comboio.
Principalmente quando era tropa e quando trabalhei em Lisboa, cheguei a andar muito de comboio. E era uma desvantagem tremenda. Cada vez que eu chegava à estação e o comboio já estava a partir, eu não conseguia apanhar. Alguns de vocês estão-se a rir. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Já passou. Já passou. Não vale a pena trazer o passado. Não vale a pena trazer o que é que aconteceu, o que é que você foi prejudicado, aquilo que não foi beneficiado. Esqueça! Já passou. O comboio passou e eu não o apanhei. O que é que eu tive de fazer? Parar e apanhar o próximo. Já passou. Não vai influenciar a sua vida em nada. A não ser que você queira influenciar. Se você estiver sempre a falar do passado, sempre a contar o que se passou, sempre os problemas que teve, o que lhe causaram de problemas, sempre a falar disso, você está a reviver o passado. Sabe o que é que você está a fazer? Prejudicar-se a si próprio, não é aos outros. Aos outros não está a acontecer nada. É como aquele que não perdoa. O que não perdoa só lhe está a trazer problemas para ele próprio, não é para os outros. Porque os outros vão continuar a viver. Você está a ser prejudicado porque não está a perdoar. A vantagem do passado é exatamente: passou. Acabou. Pedra no assunto. Vamos em frente. No presente, o que é que eu estou a fazer agora? Porque vai influenciar o meu futuro, o meu presente agora. O meu presente, o que eu falo agora, as decisões que eu tomo agora, vão influenciar o meu futuro. Então o que é que você fala agora? Não, eu creio em Deus. Eu creio que Ele me vai abençoar. Eu creio que Ele me vai curar. Eu creio que Ele me vai libertar. E eu digo, glória a Deus, assim seja na sua vida. Ah, mas você não sabe o que me aconteceu. Mal, já está a estragar tudo. Ah, mas não sabe o que me fizeram. Pronto, já está tudo estragado outra vez. Ai, mas houve uma altura que eu fui abençoado desta forma. Isso foi naquela altura. Também já passou. Agora, como você vai ser abençoado para a frente, eu lhe vou dar uma novidade. Nem eu sei, nem ninguém sabe, e só Deus sabe. Como é que Ele vai fazer? Epá, eu não tento descobrir. Eu só sei que Ele faz. Glória a Deus. Ainda hoje eu pensava em tanta coisa que Deus fez por mim. Tanta coisa que fez para os meus familiares. Tanta coisa. Houve um dos meus familiares que na mesa de operações, grande parte deles morreram e ele sobreviveu. Deus o abençoou naquela altura. Sabe onde é que eu estava quando esse familiar meu estava a ser operado? Eu estava na igreja. Alguns diziam, mas se calhar o seu familiar, você devia estar ao pé do seu familiar. Não. Eu estava ao pé daquele que me dava a solução para o problema que eu estava a ter com esse meu familiar. Eu estava ao pé de Deus. E Ele deu uma solução. Você quer viver dias bons? Refreie a sua língua do mal. Pare de falar mal. Pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal das circunstâncias que você está a passar. Pare de falar. Mas não é só ao pé de mim, é ao pé de todos. Porque cada vez que você fala, só vai prejudicar a sua vida. Eu insisto tantas vezes nisto, tantas vezes, porque eu quero bênção nas suas vidas. Eu não quero maldição. Não faça como a mulher que nós começámos a reunião em que eu falei: não, vieste tu para matar o meu filho. Então ela falou morte para o filho. Porque você que é pai, você não imagina a influência que você tem na vida dos seus filhos. Tudo o que você falar vai cair nele como uma bomba. Bênção. Você falar bênção para os seus filhos vai cair sobre eles como uma bomba. Você que falar maldição vai cair sobre eles como uma bomba. O que você falar vai ser bênção ou maldição para os seus filhos. Ah, mas você não sabe, isto está a acontecer na vida dele. E vai continuar, se você continuar a falar mal. Se você continuar, não. Obrigada, pai. Você sabe quanto... Oh, meu Deus.
Imagina o que é que eu oro para os meus filhos. Eu vou-lhe dizer o que é que eu oro para os meus filhos. Eu declaro todos os dias e declaro sempre que me estou a lembrar, eu declaro: obrigada, Pai, que os meus filhos são teus servos. Eles andam nos teus caminhos, fazem a tua vontade, em nome de Jesus. E te agradeço, já preparaste um cônjuge para que cada um dos meus filhos seja um servo teu, faz a tua vontade e anda nos teus caminhos, em nome de Jesus. E unidos como uma só carne, servirão a ti, eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Esta é a bênção que eu declaro para os meus filhos. É o que eu falo para eles. E para mim é o que eles vão receber no nome de Jesus. Será que em alguns eu estou a ver isso? Eu nem digo nada. Porque para mim, eu já estou abençoado no nome de Jesus. Eu quero a bênção e vou receber a bênção. Aqueles que me conhecem, ou que estão mais próximos de mim, ou conhecem da minha família, dizem, mas... eu sei que eles estão abençoados. É o que eu vou declarar. Eu vou declarar a bênção, nunca a maldição. Eu vejo as coisas, algumas delas podem não estar bem, mas eu vou declarar a bênção sempre. E eles vão receber a bênção no nome de Jesus. Haja que houver. Eu vou declarar a bênção. Eu vou declarar a bênção. E eles vão ser. Alguns deles já estão a começar a ser abençoados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como nós estamos a falar? Como nós estamos a ser abençoados ou não? Se você não para de trazer o passado à memória, se você não para de trazer o que aconteceu, o que prejudicaram, o que estão a fazer, se você não para com isso e não para de falar isso, só vai trazer problemas para a sua vida. É para a sua vida, não é para os outros. É para a sua vida. Porque a sua vida é que tem. Ouça, imagine, existe chama-se táticas de condução defensiva. É utilizado entre os polícias e e alguns sítios é ensinado isso. Como é que é? Quando se entra em grande velocidade e começa-se a conduzir com grande velocidade com os carros, uma das coisas que se faz é, para onde os nossos olhos olharem, é para aí que nós vamos. Isto quer dizer, quando o carro começa a fugir as rodas, você não tem que olhar para o sítio para onde o carro está a fugir. Você tem que olhar para o sítio para onde você quer ir. Fazendo isso, você instintivamente faz com que o carro vá para esse sítio. Isto quer dizer o quê? Para onde é que você está a olhar? Está a olhar para o que é que lhe aconteceu, para o que é que lhe fizeram? Ou está a olhar para a frente, para a bênção que Deus quer para a sua vida? Porque Deus quer abençoá-lo. Só que às vezes não consegue. Porquê? Porque você não para de falar negativo. Porque você não para de falar o que é que lhe fizeram. Ainda hoje, acredite em mim, eu quanto mais conheço Deus, mais vejo a sua glória. E mais vejo que as pessoas no mundo estão completamente erradas. Completamente erradas. Ainda hoje, falava com familiares meus e eu dizia, não, mas estão a tomar esta decisão. E eu virei-me, mas achas que tem alguma coisa a ver com a decisão que estão a tomar? E eu virava-me para um dos meus familiares, o que é que tu queres? Porque o que tu quiseres é que vai decidir. O que é que queres? Porque as pessoas no mundo pensam que tomam decisões. Não, eu decido isto, eu decido aquilo. Se você, na sua vida, você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, na questão, no seu trabalho,
Você pensa que está a decidir alguma coisa? Não. Esse homem e essa mulher de Deus está a orar. E as decisões que vêm de cima até baixo são mudadas, porque Deus muda as coisas. Ah não, mas eles disseram que vão fazer isto. É o que eles dizem. Não é o que vai acontecer. A mim já me disseram muita coisa, mas nunca fizeram. Porquê? Porque o Deus é maior. Já me disseram que iam fazer isto, iam fazer aquilo, iam fazer aquilo outro. Disseram que não era possível fazer, não ia acontecer, não ia dar. E eu, não, o meu Deus é maior. E sabe o que aconteceu? O meu Deus é maior. E o que aconteceu? Foi aquilo que eu estava a falar, aquilo que eu estava a declarar, aquilo que eu orei, foi aquilo que eu recebi e é aquilo que eu recebo no nome de Jesus. Eu não vou e recuso-me a falar coisas negativas. Você não imagina. Eu durante anos lutei contra isso. Até que eu comecei a perceber que eu estava a influenciar a minha vida para o mal, falando o que era negativo. E comecei a falar positivo. E comecei a ser abençoado. Menos vendo as coisas que me fizeram e já me fizeram, eu nunca falei negativo. Eu falei a bênção. Eu colhi e tenho estado a colher e vou colher a bênção. Eu vou-lhe contar uma coisa. É que esta decisão que eu estou a falar é uma decisão pessoal. Nada tem a ver com Deus. Nada tem a ver. O que você fizer na sua vida, o que falar na sua vida, você vai receber ou não, conforme as suas palavras. À medida que você muda a sua forma de falar, a sua forma de agir muda, as suas coisas na sua vida começam a mudar. Porque você declara a bênção e não a maldição. As pessoas que estão acima de si a mandar mudam. Porque se não mudarem, Deus as muda. As chefias que estão por cima de si, por cima daqueles que estão a esfiar a si, mudam. Porque se não mudarem, Deus as muda de sítio. Até o governo vai mudar nas suas decisões. Porque se não mudar, Deus o muda também. Cada vez que eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus a trabalhar em qualquer sítio, eu digo, glória a Deus, você entrou para lá para mudar as coisas. E você diz, não, mas me mudar, eles estão a dar ordens assim, assim, você ainda não entendeu. Você vai orar pelo seu trabalho. Vai orar no sítio onde você está. Você vai orar e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Porquê? Porque Deus é consigo. Deus está a ouvir a sua oração. Deus está a ouvir a bênção que você está a declarar sobre aquele sítio. Não só você vai ser abençoado, mas todo aquele trabalho vai ser abençoado no nome de Jesus. Porque você está a declarar a bênção. Cada vez que um homem e uma mulher de Deus está num trabalho qualquer, bênção chega. Eu estou a fazer um trabalho. E nesse trabalho, a própria pessoa vê o que é que está a acontecer. Havia dívidas muito grandes. Eu estou a falar de muito grandes. Valores em dívida muito altos. E a própria pessoa diz, está quase tudo resolvido. E eu digo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Cada vez que ele diz, não, mas isto não, e eu digo, vai fazer e vai pagar e vai acontecer. Eu devo falar com tanta ousadia que eu acredito que a pessoa até abana do outro lado. Mas sabe o que é que acontece? O que eu falo. Mas é a pessoa que é o patrão. É, mas sou eu que falo. E a minha palavra tem poder. Como a sua tem poder. E no dia que você começa a acreditar nisso, você muda a maneira de falar. Você começa a ser abençoado. Por isso eu tenho muito cuidado quando falo das pessoas. Falo bênção, não falo maldição.
E acredita em mim, cada vez que acontece alguma coisa assim, eu peço perdão a Deus. Quebro todas as palavras que eu falei e falo bênção para essa pessoa. Sou humano. Eu erro, infelizmente. Mas eu tenho visto, cada vez que eu falo o que é bom, coisas boas acontecem. Portanto, por favor, vá do caos para a luz, falando como Deus fala. Haja luz. Isso quer dizer que você precisa de cura, o que é que você vai dizer? Obrigado, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Diga lá comigo. Obrigado, Pai, eu estou curado. Eu posso não ver. Eu posso não deixar de sentir dor. Mas eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus. A tua palavra me cura. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Até as dores já saíram de mim em nome de Jesus. Eu estou curado. Porque tu és o Deus que me sara. No nome de Jesus. Esta é a tua palavra. É aquilo que eu recebo. No nome de Jesus. Ultimamente, eu tenho tido lutas. Cada vez que me perguntam, tudo vai bem? Então está tudo bem. Eu digo sempre, está tudo bem. Mas às vezes estou a passar por lutas tremendas. Mas eu nunca falo. Nunca falo. E sabe o que é que acontece? Estou abençoado. Você agarrar num barco, tem na parte de trás do barco tem uma quilha. Cada vez que se vira o volante dentro do barco, aquilo faz com que o barco vire para um lado ou para o outro. A maioria das pessoas quer que as suas vidas virem para a direita, por exemplo, mas, no entanto, viram o volante para a esquerda. O volante de um barco, de um carro, pouco importa. Elas continuam a falar o que é mal. Pouco importa se é para a esquerda ou para a direita, mas viram-se para o mal, falam para o mal e viram o volante das suas vidas para o mal. E depois, mas querem o bem. Então parem de falar o que é negativo e virem-se para o bem. Virem as suas vidas para o bem. Olhem para o bem. Esqueçam o que está para trás. Epá, esqueçam o que passou. Pá, não resolve nada. Como vai já passou. Como vai já passou. Nunca o vão apanhar. Mas já passou. Esqueçam. Agora, presente e futuro. Como é que é? Vamos em frente. Estava mal. Estava. Agora não está. Tem Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Vocês viram. Eu vos mostrei. Uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, tocou em Jesus, foi curada. Havia, em Samaria, estava a ser cercado. Estavam-se a comer literalmente uns aos outros para se poder sobreviver. O homem de Deus declara a bênção e são abençoados. E Deus os livrou de uma forma maravilhosa. Nem teve que haver luta. Na sua vida vai acontecer o mesmo. Você crer nele. Você confiar nele. Você confessar isso. Declarar isso. Se você está a ser influenciado por outras pessoas, pare de ouvir. Se você está influenciado, ouça bem uma coisa. Aprenda isto. Aprenda isto. Há coisas que acontecem às outras pessoas que para si vai lhe parecer uma injustiça. Mas você não sabe tudo dessa pessoa. Você não sabe o passado dessa pessoa. Você não sabe o que ela fez. E essa pessoa pode lhe parecer para si, mas parece um anjinho. Só falta voar daqui para fora. Você não sabe tudo das pessoas. Se lhe está a acontecer alguma coisa, foi provocado por alguma coisa. Você quer ajudar? Ajude-a. Mas a fazer o bem, a falar o bem, a não falar negativo, a andar para a frente. Bênção, bênção, bênção.
Se a pessoa continuar a insistir, pronto, eu agora não posso, adeus. Mas olha, desculpa, eu não posso. Adeus. Eu tenho grande dificuldade em lidar com pessoas negativas. Grande dificuldade. Ainda por si, na pessoa que eu estou a ajudar e a trabalhar, eu às vezes levanto a voz. Eu às vezes apercebo-me e disse, eu não devia de fazer isto, mas eu não consigo controlar. Cada vez que ele começa a falar negativo, e isto, e não está a dar, e não está agora, eu digo, não vai acontecer. Ele levanta a voz. A pessoa do outro lado, cala-se. Mas o que tem acontecido é o que eu tenho falado. A bênção está a vir e não para de vir no nome de Jesus. A sua vida vai acontecer mesmo. Comece a falar o que deve. Não falar o que está a acontecer. Não falar o que você está a ver com os seus olhos. Não falar o que você está a sentir. Falar o que quer. Você vai receber aquilo que você está a fazer. Deus é consigo. Ouça, eu quero... Eu recordo a liberar disso. Eu não sei como é que eu me estou a sentir, não é? Mas eu estou aos saltos por dentro. Abra lá, Marcos 16:20. Marcos 16:20. Ouça, toda a palavra de Deus fala a mesma coisa. Toda a palavra de Deus fala a mesma coisa. Fala vezes sem conta, por causa das palavras, o cuidado que se deve ter, aquilo que se deve falar, como se deve falar. Romanos 16:20. Marcos 16:20. Marcos 16:20. Peço desculpa. Afinal, também erro. Marcos 16:20. Eu disse 20, mas nós vamos começar no 19. Marcos 16:19. Ora, o Senhor, depois de teres falado, porque ele falou o quê? E por todo o mundo, pregai o Evangelho, todo aquele que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E depois continua as bênçãos para os meus subs enfermos e tudo mais. Depois chega ao versículo 19. Versículo 19 diz, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Quem? Jesus. E depois diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que eles falavam, a palavra, com os sinais que seguiram. Amém. Deus, cada vez que você fala a bênção, Deus diz amém, confirma a sua palavra na sua vida. Pode vir muitos obstáculos, pode estar a acontecer tudo de mal, mas cada vez que você fala o bem, Deus diz amém. E quando dois concordam na terra, Deus aprova no céu. Você e Deus concordou, é o suficiente para as coisas começarem a mudar. Mas você não sabe o que está a acontecer. Ai, meu Deus do céu. Quando alguém me diz isso, sabe o que é que eu lhe penso? Logo, imediatamente, eu sei o que é que está a acontecer. Eu sei o que é que está. Você não para de falar negativo e está a receber tudo o que está a falar e depois queixa-se das circunstâncias, do diabo, de Deus, queixa-se de toda a gente, menos de si. Você não muda. Acredita em mim. No seu trabalho. Em tudo onde você estiver. Quer na igreja, quer em todo lado. Quem manda é Deus. E quando você tomar consciência disso, você vai perceber que tudo é mais fácil. As pessoas não mandam. As pessoas pensam que mandam. Mas as pessoas não mandam. Governos não mandam. É Deus que manda. Deus que está acima de tudo e de todos. E cada vez que alguém ora, muda as circunstâncias. Cada vez que alguém busca a Deus e confia em ti, Senhor, e declara a bênção vem para as suas vidas. E todos aqueles que impediam a bênção são mudados, ou mudam de opinião, ou mudam de circunstância, ou se não, olha, está na altura de mudar. Então, vai-te embora.
Eu já vi isso acontecer. Eu via isso acontecer num comandante de polícia. Eu vi outro comandante de polícia a mudar a opinião. Quando tinha tomado decisões. Ouça, comandantes acima de mim tinha tomado, o comandante-geral tinha tomado decisões e tinha dito. E quando chegou a altura de fazer, mudou a opinião. Porquê? Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Você entende? E se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Agarre-se a Deus, pá. Por favor, agarre-se a Deus. Enoque andou com Deus e teve a maior bênção de todos de ficar com Deus sempre, toda a eternidade. Eu posso continuar a falar sobre a Bíblia. Ouça, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Há uma coisa difícil para o Senhor. Abraão tinha 100 anos de idade. Com 100 anos de idade não se gera filho. Por causa do próprio corpo. Com 99 anos de idade, com 90 anos, uma mulher é impossível gerar filhos. Primeiro ela toda a vida foi estéril. E depois, com a idade, não se gera filhos. E Deus chegou ao pé de Abraão. Olha, para o ano vais ter um filho. Ele. Sabe o que é que aconteceu a Sara? Riu-se. Deus não achou piada nenhuma. Estás-te a rir? Não, eu não me ri. Riste que eu vi. Tu estás a duvidar de mim. Estás a duvidar do meu poder. Estás a duvidar que eu não consigo fazer isto. Pois vai acontecer. E aconteceu. Ela teve um filho. Foi de tal forma. Aos 90 anos ela renunciou de tal forma que reis queriam ficar com ela. Uma mulher de 90 anos. Havia reis que queriam ficar com ela. Ela teve Isaac, filho da promessa. Filho do riso. Porque Deus fez acontecer. Porque Abraão creu. Os outros podem não crer, mas basta você crer que muda tudo à sua volta. Você já viu um jogo de futebol? No jogo de futebol aquilo é muito giro. Andam, não sei quanto é que é, 12 homens de um lado, não é? E 12 homens do outro. É isso? É? Confirmam? 24? É 11? É 11. Então são 22 homens. 22 homens atrás de uma bola. E sabe o que é que acontece? Não sei se você já reparou. Umas vezes a bola está de um lado do campo e estão os jogadores do lado do campo a tentar acertar na baliza do outro lado, e outras vezes, às vezes a meio, a bola de repente troca e começa os jogadores do outro lado a andar com a bola. É correto, não é? Agora eu lhe digo assim, a bola está na sua mão. Agora a bola está no seu campo. Deus está à espera de ver o que é que você vai fazer com ela. O que é que você vai fazer das circunstâncias? O que é que você vai decidir da sua vida? Porque o que decidir vai ser bênção ou maldição para si. Decida. Decida o que é que você quer. Eu peço ao Grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu dificilmente hoje parava, mas pronto. Eu tenho visto. Oh, glória. Eu tenho visto tantas vezes circunstâncias serem alteradas com Deus que não é o que você pensa. Não é como você pensa que vai acontecer. É como você agarra, fala. É como você agarra e fala para as circunstâncias mudarem. Ainda hoje, Deus estava-me a dizer que eu tinha que ser mais agressivo na minha maneira de orar. Eu tinha que ser mais agressivo nas circunstâncias. Agressivo como orar, em orar, não é com as pessoas. Eu cada vez sou mais dócil com as pessoas. Mas na minha forma de orar eu tenho que ser mais agressivo. Era o que Deus me estava a mostrar.
Fala contra as circunstâncias. Fala contra as coisas. Porque cooperando comigo, Deus fará acontecer. E também vai acontecer com a sua vida, se você mudar a sua maneira de falar, por favor, muda a sua maneira. Feche os seus olhos, faz favor. Vamos orar, vamos dizer, Pai, olha, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Eu te amo e te agradeço tudo o que tens feito por mim. E não é pouco o que tens feito. Eu sei. Tu me amas, tu declaras pela tua palavra e que eu posso ver na minha vida também. Senhor, ajuda-me a corrigir a minha maneira de falar, a minha maneira de agir perante as circunstâncias, sabendo que o maior de todos vive dentro de mim, me guia, me ajuda, me consola, e eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que vive dentro de mim. Pai, eis-me aqui, Senhor, escolhido por ti, escolhido para fazer a tua vontade. Ajuda-me, Pai. Preciso de ti. Eu não vou falar mais negativo. Eu vou falar o que é bom e vou receber o que é bom. Para a tua glória, para a tua honra, para que todo o mundo veja que tu és grande e poderoso. No nome de Jesus. Glória a tu. Glória a tu. Glória a tu. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre as suas vidas. No nome de Jesus. Eu declaro que vocês estão abençoados. Vocês que me estão a ouvir hoje, eu declaro que vocês estão abençoados. Agora lhe digo, não quebre esta bênção na sua vida pelas tuas palavras. Declare que está abençoado. Declare que já tem. Declare que as coisas estão e já mudaram a seu favor. No nome de Jesus. Declare isso todos os dias. Você vai ser abençoado no nome de Jesus. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém. Amém. Boa semana. E garantidamente vai ser. Se você mudar, garantidamente vai ser uma boa semana. Amém.